E a gente segue te contando que a Moody's local rebaixou o banco Digimais de B mais BR para CCC mais BR. E a perspectiva foi revisada para negativa depois da investigação da Polícia Federal sobre um esquema de gestão fraudulenta. Para a gente detalhar essa revisão da Moody's, vamos conversar ao vivo, eu e Lucinda Pinto, nossa analista de economia, nossa editora também, com Henrique Cuta, diretor associado para instituições financeiras da Moody's Local Brasil. Obrigada, Lucinda. E bem-vindo, Henrique. Obrigada por conversar com a gente no fechamento. Uma boa noite para você. Boa noite, Muniel. Boa noite, Lucinda. Eu agradeço pelo convite. Henrique, eu gostaria muito de te ouvir sobre esse cenário e entender o que fez a Moody's fazer esse movimento de rebaixar tão rapidamente nesse cenário assim para CC mais BR e fazer esse movimento rápido de atualização de rebaixamento. Quais foram os indicadores que se deterioraram tão rapidamente? Tá bom. Acho que só o timeline, o rebaixamento para CCC+.br ocorreu em maio. Então, foi antes da investigação que a gente teve essa semana, né? Mas desde o segundo semestre do ano passado, a gente começou a notar um maior apetite a risco aqui do Banco Digimais, no caso, se dando via aumento da exposição do banco em fundos de investimento alternativos, né? Então, a gente está falando de FDICs não padronizados, fundo de investimento em participações, e tomando uma proporção relevante frente ao capital que o banco possuía naquela época, né? Então, no primeiro trimestre desse ano, quando o banco estava para soltar as demonstrações financeiras, a gente fez a primeira revisão e um primeiro rebaixamento, né, para B+.br, frente a essa percepção do aumento de risco dos ativos do banco. E aí, em maio, pós termos acesso às demonstrações financeiras do Banco Digimais, que saiu lá no início de abril, a gente notou que boa parte desses ativos foram ressalvados pelo próprio auditor. Então, de 4 bilhões aproximadamente que o banco carregava nesses fundos alternativos, 3 bi continha ressalvas do auditor, onde o auditor reporta no seu parecer que ele não teve condições de validar aquele saldo. E para fazer frente a esse ativo, o banco estava com um patrimônio líquido aí em torno de 700, 800 milhões de reais. Então, obviamente, quando a gente tem uma exposição relevante, que nem o caso do Digimais, né, com uma carteira de investimentos onde 3 bi não podem ser, digamos, confirmados pela auditoria em relação aqui à adequação desses saldos, em um patrimônio líquido 5 vezes menor do que essa exposição, qualquer ajuste, digamos, negativo em relação à marcação desses ativos, ela pode impactar de forma bem severa a posição patrimonial do banco, né? O que pode levar à insolvência. Henrique, a gente tem visto algumas situações de crise, situações complicadas, delicadas, de algumas instituições financeiras de menor porte. E a gente tem afirmado e tem entendido que a gente não tem aqui diante de nós um risco sistêmico apesar disso, apesar do número de bancos com desafios aí estar se avolumando. Mas eu quero saber o seguinte, será que o fato de você ter sequências de instituições com perfis de alguma forma semelhantes, isso gera por si só algum tipo de impacto negativo para outras instituições de perfil e tamanho semelhantes? Quer dizer, a gente não está diante de um risco sistêmico, mas existe um efeito negativo sobre bancos de menor porte ou bancos que têm a necessidade de fazer captações mais expressivas por meio de CDBs? Olha, uma das informações que a gente acompanha bastante são as informações trimestrais do Banco Central. O que a gente pode observar já na divulgação dessas informações referente a março de 2026 é que nós temos bastante instituições hoje com dificuldades aí de se manter solvente, ou seja, com um nível de capital regulatório dentro do mínimo estabelecido pelo Banco Central. E isso falando em quantidades, né? Obviamente que ao porte a gente está falando de instituições de
portes bem menores, seja bancos ou as fintechs, né, que são as sociedades de crédito direto ou instituições de pagamento, enfim, mas esse ano a gente observa um número maior de desenquadramento de capital regulatório, o que indica, sim, é uma deterioração, de fato, aqui no perfil financeiro de diversas entidades. Agora, uma coisa que acho que vale a pena pontuar é que ter acesso aos CDBs, né, para fazer a captação, são só instituições com licença de financeira ou licença de banco. Então, no caso, as SCDs e as IPs, por exemplo, elas não têm acesso a esse tipo de recurso. Logo, eles têm que buscar outros tipos de alternativas para operar, que normalmente têm sido os FDICs. Mas, de toda forma, você mencionou que você está observando, que a Moody's tem observado um número maior de instituições desenquadradas do ponto de vista de capital. Isso significa que a gente pode ver aí uma sequência ou de problemas ou de rebaixamento? O que está para frente para a gente entender? Bom, acho que em relação ao portfólio que a Moody's cobre, hoje os nossos bancos, acho que o Digimais foi o que apresentou um problema, digamos, muito mais severo do que a gente vinha acompanhando antes dessa operação, e o BRB, né, que está numa situação mais fragilizada. Mas as demais instituições que a gente tem a cobertura, a gente já tem feito um movimento de rebaixamento para alguns nomes do portfólio, dado essa visibilidade de deterioração de fato aqui das métricas financeiras aí de algumas instituições, né? E para 2026, o cenário de crédito, eu diria que ele está sendo mais desafiador para o sistema financeiro como um todo. Então, instituições menos, digamos, diversificadas ou que têm uma exposição setorial a setores que não estão performando bem, por exemplo, elas têm a tendência de sofrer mais aqui durante esse ciclo econômico atual. Você diria que tem um perfil específico de crédito que vai impactar mais? Quer dizer, bancos expostos a pessoas físicas tendem a ter mais problema ou empresas menores? O que você identifica como padrão? Bom, acho que o setor agro, ele já vem apresentando aí deterioração no balanço dos bancos já desde 2024, né? Aí acho que o grande ponto é algumas instituições, digamos, que têm uma exposição maior a esse segmento e são menos diversificados, com certeza a gente vê uma deterioração mais forte aqui no balanço. Em relação à carteira de pessoa física, por exemplo, os bancos eles têm tido aqui uma gestão mais conservadora já há uns 2 anos, procurando focar mais em produtos colateralizados, né? No caso, seria o crédito consignado, por exemplo, ou financiamentos que possuem garantias. Agora, o que eu diria que teria que um potencial maior aqui de enfrentamento de problemas aqui durante esse ano seria, de fato, essas instituições menores que ainda não atingiram uma escala, digamos, mais relevante e que possuem um perfil de cliente aí de baixa renda, por exemplo, que é um perfil menos resiliente, né? Embora o governo tenha entrado com essas medidas aí do desenrola e de programas aí de renegociação de dívidas, mas aqui a percepção aqui em relação a esse ambiente de crédito para esse ano de fato mais desafiador do que observado em anos anteriores. E, por outro lado, você tem um cenário de custo de captação muito alto, né, Henrique? Isso também imagino que penalize essas instituições menores. Sim, sem dúvida. O custo de captação também tem sido aqui algo que tem pesado aqui no balanço de vários bancos, né? Embora quando a gente fala em percentual do CDI, isso tem reduzido, mas em termos absolutos, o custo de captação tem sido pesado, sim, para as instituições financeiras. Mas no fim do dia, o que importa mesmo é o spread, né? Porque aumenta o seu custo de captação, mas os bancos também sobem a taxa de juros e isso acaba, digamos, compensando aí um pouco do aumento aqui do custo de captação.
Muito bem, nós conversamos com Henrique Kuta, diretor associado de instituições financeiras da Moody's Local, Brasil. Obrigada mais uma vez pela conversa, pela disponibilidade, Henrique. Bom, obrigado, gente. Prazer participar aqui. Obrigada, uma boa noite para você. Obrigada, Lucinda, pela parceria também. Boa noite. Boa noite.